Que uma das pessoas que eu mais admiro aqui na vida na Terra é o pai dessa Martha Lawrence. O nome dele é Francisco Valdomiro Lawrence. Ele nasceu na Boêmia em 1872. E ele foi um imigrante, veio para o Brasil com 21 anos de idade e foi para o Rio Grande do Sul. E lá ele acabou se residindo em Dom Feliciano, uma pequena cidade, e ele morreu em 1957, quando ele tinha 84 anos. Bom, a história dele é muito bonita, isso vai fazer parte de uma outra reunião. Esse homem era um homem fantástico, com uma humildade total, era uma pessoa que dedicou toda a vida às pessoas mais humildes e pobres lá em Dom Feliciano, e para vocês terem uma ideia, ele era um poliglota. Primeiramente, vamos falar sobre Maria Januário de Oliveiro. Ela era chamada Sinhazinha ou Sinhá. Nascimento, 1890, que era filha de um famoso e próspero fazendeiro do Rio Grande do Sul. Essa propriedade ficava a cerca de 20 quilômetros de Dom Feliciano, essa cidade de Dom Feliciano, portanto, era praticamente próximo, mas o meio de transporte na época era muito difícil, então quase não tinha esse contato. Bom, ela tinha uma amiga. Essa amiga era a professora Ida Lawrence. A Ida Lawrence, que era mulher do Francisco Valdomiro Lawrence. E eles moravam, então, em Dom Feliciano. Essa moça, essa Maria Januário, ela se apaixonou, mas o seu pai, como era um proprietário e fazendeiro muito bravo, muito difícil, não aprovou nenhum desses candidatos ao amor, né, à paixão dela. E ela se apaixonou por um que, embora, como o pai não aprovou esse relacionamento dela, ele acabou se suicidando. E, como ela estava muito deprimida, o pai dela, né, mandou ela ir fazer uma viagem para Pelotas, na cidade próxima lá, e ela não queria mais viver, estava muito triste, ficou doente, com uma infecção na laringe, porque ela mesma forçou em pegar resfriados, tomar banho frio, tomar água muito gelada, etc. Essa pegou uma infecção na laringe, depois subiu, esparramou pelos pulmões, e depois foi diagnosticado como tuberculose, e ela veio a falecer, morreu depois de alguns meses, em 1917, com 28 anos apenas. Interessante que quando ela estava para morrer, ela viu que estava muito mal naquela época e chamou uma amiga, a sua amiga Ida Lawrence. Ela veio lá de Dom Feliciano e elas começaram a conversar e a moça falou para ela simplesmente o seguinte: quando renascer como sua filha e estiver em idade de falar, eu relatarei muitas coisas de minha vida atual e você reconhecerá a verdade. Muito bem, 10 meses depois, isso é um caso interessante, 10 meses depois, em 14 de 8 de 1917, a dona Ida Lawrence deu luz a uma menina, e ela pôs o nome de Martha Lawrence. Foi a segunda dos filhos, eles tiveram 13 filhos. O primeiro se chamou Emílio, o segundo, a Marta. Com mais ou menos 2 anos e meio de idade, Marta faz um comentário com sua irmã mais velha. Lola, leve-me em suas costas, porque as duas foram lavar a roupa no riacho, e quando eles estavam voltando, ela falou isso para a mais velha, né, a Lola, leve-me em suas costas. Bem, a Lola respondeu, não, mas você pode muito bem andar, vai andando. Mas a Marta respondeu, quando eu era grande e você pequena, eu a carregava com frequência. Marta relatou esses fatos anteriores e outros fatos, etc., ao Francisco Lawrence. O Francisco já era uma pessoa muito ligada ao espiritualismo, ele foi professor, foi o primeiro a traduzir as obras do Esperanto, então tinha uma relação, era médium também, a mulher dele também, e devido a várias coisas que a menina falava,
Uma delas, ela falou, né, que tinha um empregado na fazenda, quando ela era sinhazinha, tal, e que o empregado relatou até que o pai dela batia nos escravos dessa pessoa, e que essa pessoa, sinhazinha, me ajuda, pedia ajuda para ela. Quem estava falando isso era Marta. E Francisco pergunta, mas quem era essa sinhá? E ela responde, eu mesma, meu nome era Maria e tinha um outro nome. E esse outro nome, ela não conseguia lembrar. Francisco manteve mais de 120 declarações detalhadas de Marta. Infelizmente, ele anotou tudo em alemão, fazendo símbolos em alemão, e as pessoas pegaram aquele caderno e viram aquela rabisqueira lá e parece que jogaram fora, pegou e perdeu-se tudo. Mas, em 1946, Francisco publicou o que ele se lembrava da época do caso e relacionando todos os dados. Bom, Marta falava com detalhes da casa em que vivia anteriormente e pedia para levá-la lá. Sempre estava pedindo. Os pais não queriam levar. E o que dá a entender aqui é que essas memórias aparecem em crianças mesmo. Todos os casos que são relatados são bem jovens, entre 2 anos, 2,5, 4 anos, mas a partir dos 7 começa a desaparecer, embora possa existir isso em outras pessoas. Somente quando ela tinha 12 anos, Marta foi levada para visitar a casa de Sinhá. Entre 7, como falei, e 10 anos, Marta foi deixando de falar sobre Sinhá e praticamente não gostava mais de falar e acabou. Em 1962, o Stevenson visitou a Marta em Poá, mas ela já era bem de idade já, né? Então vamos ver o resumo das informações, das afirmações e reconhecimentos feitos por Marta. Primeiro, ele colocou, Sinhá costumava carregar Lola quando era pequena. Na casa de Sinhá havia vacas, bois, laranjas e cabras que não eram cabras. A menininha com 2 anos falava isso. Falou, mãe, lá onde eu morava tinha vacas, tinha bois, e tinha cabras que não eram cabras. E naquela época eles não tinham carneiros, e eram carneiros. Os nomes dela era Sinhá, Maria e tinha outro nome. Aí, depois, questionado, era Januária? Ela respondeu, sim. O pai de Sinhá era mais velho que o pai dela, ele tinha uma barba longa e falava alto. Então, todos esses pontos eles iam anotando dentro da pesquisa. Então, não é um caso assim, simplesmente, que a pessoa lembrou alguma coisa. Lembrou um negócio. Tudo bem. Não, há necessidade de relacionar todos os casos, os pontos, e cada ponto, um caso separado pode não ser nada, mas juntos representa muito o processo da lembrança do passado. Sim, eles pegavam água de um poço e não de um riacho. Realmente, na fazenda onde ela morava antes, da Marta, a Sinhazinha, não era riacho, era poço que tinha lá. E a menininha falava isso, depois foi checado e era isso mesmo. Ele teve o reconhecimento de Florindo de Almeida como o ex-namorado de Sinhá. Ela lembrou também desse processo. Sinhá e Francisco Valdomiro Lores eram compadres. A menininha falava isso e depois, falando isso para outras pessoas, e depois foi confirmado até pelo Lawrence mesmo, que falou, não, realmente. Quando Ida Lawrence chegava para visitar Sinhá, ela preparava café e esperava na frente da casa tocando uma vitrola e que ela apoiava com uma pedra. Tudo a menina lembrando vidas do passado. Como é que consegue lembrar tão perfeita situação, né, que acontecia? E, de fato, foram confirmados. O doutor Ian mostra isso. 9. São 28 itens, eu selecionei alguns deles, né? Descrição da maneira de Sinhá falar no momento da morte, sentia muita dor na garganta, a menininha falando. A Sinhá havia contraído sua última doença em uma viagem para a cidade, onde havia muitas pessoas mascaradas, a menininha contando esses detalhes. Agora, o que eram essas pessoas mascaradas?
é que o pai da Sinhá mandou ela para Pelotas na época do Carnaval. Então, ela foi lá naquela cidade passear, etc., e era Carnaval. Sinhá havia dado a Carlos Lorenz, seu afilhado, 2 vacas antes de morrer, também foi confirmado. Sinhá tinha um cavalo branco, no entanto, ele não era assim chamado, mas de Barroso, porque era uma cor de barro. Sinhá costumava se sentar ao lado do pai durante as refeições. O pai de Marta foi ao enterro de Sinhá. Então, veja bem, isso, o pai de Marta ir ao enterro, isoladamente, não é uma lembrança, né? Simplesmente não é uma informação muito válida, vamos dizer, né? Ele poderia estar lá, mas depois confirmaram que tinham poucas pessoas no enterro dela, porque morreu de tuberculose, tinha um grupo pequeno de pessoas, mas ela foi também. Ele foi. O pai de Sinhá falava de modo rude com os escravos. Esse aqui é interessante, o reconhecimento de um relógio na casa do pai da Sinhá, né, que é o Oliveira, CJ de Oliveira, a qual pertencera a Sinhá. E ela chegou, viu o relógio, apontou o relógio de parede e falou: o meu nome está escrito atrás do relógio, né? Aí o pessoal ficou com o próprio pai ali, o Oliveiro, ele não quis pegar, com medo de que a menina quisesse levar embora o relógio e tal, e parece que isso não foi falado ali no momento, e depois foi confirmado com outras pessoas. Então, a gente observa, nesse caso de Martha Lorenz, tanta coincidência, tanta coisa certinha que mostra o caso de reencarnação. E o caso de Paulo Lorenz também é basicamente o mesmo, mas para a gente não é o mesmo, né? Claro, diferente, mas é a mesma forma de pesquisa. Aí a gente pode ver o caso de Paulo Lorenz. Olha só o que aconteceu nesse caso interessante, que nasceu na mesma família. Emília Lorenz foi a que eu falei para vocês que nasceram, foi a segunda. Emília nasceu, foi a segunda. A Marta foi a última que nasceu, né, a última filha. A Emília Lorenz foi a segunda. Tanto que o primeiro era chamado Emílio e morreu quando ele era bebezinho. Morreu de inanição, de problemas de fome mesmo, porque na época eles passaram por uma crise muito grave de fome. A segunda filha, então, se chamou Emília Lorenz, nasceu em 4 de fevereiro de 1902. Emília foi muito infeliz ao longo de sua vida, né? Esse foi o relato que o Dr. Stevenson colocou. Fez diversas tentativas de suicídio, tomou arsênico e sobreviveu. A moça realmente não se sentia bem. É aquilo que nós discutimos do suicídio e queria suicidar a todo momento. E em 1921, no dia 12 de outubro, devido à ingestão de cianureto, ela morreu e foi envenenada, e o casal já tinha 12 filhos, a mais jovem era a Marta. Numa reunião espírita com Ida Lorenz, Emília apareceu, né, se manifestou como espírito e se dizia arrependida pelo suicídio e pedia para voltar como um menino na própria família. E interessante que no dia 3 de 2 de 1923, menos de um ano e meio, mais ou menos, após a morte de Emília, Ida deu à luz a um menino chamado Paulo. Durante 4 ou 5 anos, Paulo se recusava a usar roupas de menino, foi feita uma calça com tecido do vestido de Emília, e a partir daí ele passou a usar roupa de menino. Então, até os 4 anos, 5 anos, ele não aceitava roupa de menino. Então, com resumo, as afirmações de Emília antes de sua morte, ele queria voltar como homem e se reencarnar, né? Interesse de Emília e Paula em viajar, também foi pesquisado. Habilidade em comum,
de Emília e Paulo em gostar de costurar. Tentativa sem sucesso de Emília e Paulo em tocar violino. Então, são coisas separadas que juntas, elas transformam em verdades, né? 5. Preferência de Emílio e Paulo por Lola entre os irmãos e irmãs da família. Pouco interesse de cozinhar por parte dos dois. As primeiras palavras faladas por Paulo aos 3 anos e meio, ao ver outra criança colocando algo na boca, foi o seguinte: tome cuidado, as crianças não devem colocar coisas na boca, pode ser muito perigoso. Emílio e Paulo tinham o hábito de cortar as pontas dos pães, frases de Paulo afirmando ser menina, frases de Paulo de que havia feito aula de costura com a dona Helena, tudo que foi questionado, levantado, os dados, etc., através de entrevistas com pessoas, né? E reconhecimento por Paulo da máquina de costura de Emílio. Outra coisa, Paulo não gostava de leite, assim como a Emília. Houve um reconhecimento por Paulo do túmulo de Emília e a preocupação com o jazigo. Também o reconhecimento de um vestido que pertenceu a Emília e a recusa de Paulo por vestir roupas de menino antes dos 4 e 5 anos. Então, uma série de fatores que levam a esses pensamentos.